Você já sentiu uma raiva que brota do nada? Uma irritação que te pega de surpresa, sem motivo aparente, e você se vê explodindo por algo trivial, por uma palavra mal colocada, por um copo quebrado. É como se houvesse um fogo latente, esperando qualquer faísca para se alastrar e consumir tudo ao redor. Ou talvez, um vazio. Um buraco no peito que nem mesmo as maiores conquistas conseguem preencher? Você tem a casa, o carro, a família que sempre sonhou, mas à noite, quando o silêncio chega, aquela sensação de oco te invade, te deixa inquieto, te faz questionar: é só isso? Eu sei o que é isso. E sei de onde vem. É uma dor antiga, muitas vezes escondida sob camadas de força e sucesso, que começa muito antes do que você imagina. Uma dor sem nome, que se manifesta como raiva, como vazio, como uma busca incessante por algo que nunca chega. Meu nome é William, tenho 77 anos. Passei a maior parte da minha vida correndo atrás de coisas. Títulos, dinheiro, reconhecimento. Acreditava piamente que cada nova conquista seria a peça que faltava, o selo de aprovação que finalmente me faria sentir completo, que me daria um lugar no mundo. Eu me joguei de cabeça no trabalho, construí uma carreira respeitável, acumulei bens. A cada promoção, a cada elogio, eu sentia um breve alívio, uma confirmação momentânea de que eu estava no caminho certo, que eu estava, finalmente, me tornando o homem que deveria ser. Mas aprendi, da forma mais dura e solitária possível, que o que eu buscava lá fora, em cada reunião, em cada novo carro, em cada aplauso, na verdade, estava faltando aqui dentro. E essa é a história que eu preciso te contar, porque talvez ela seja a sua também. Uma história sobre o que realmente significa ser suficiente. Nós, homens, somos mestres em esconder. Escondemos a vergonha de não sermos suficientes, a culpa por erros que nem entendemos direito, e essa raiva contida que parece sempre à beira de explodir. A gente aprendeu desde cedo que demonstrar fragilidade não era coisa de homem. Que chorar era para os fracos. A gente constrói uma armadura, peça por peça, para não demonstrar fraqueza. Para não deixar que ninguém veja o que realmente se passa por trás da fachada. A gente se convence de que precisa ser o provedor inabalável, o pilar de força, o líder que não falha, e qualquer coisa menos que isso é um fracasso. E muitos de nós, sem saber, passamos a vida inteira tentando preencher um vazio que nem conseguimos nomear. Correndo, construindo, conquistando, mas nunca realmente sentindo que chegamos a algum lugar de paz, de pertencimento genuíno. É uma corrida sem linha de chegada, um esforço sem recompensa emocional. Meu pai era um homem de poucas palavras, e muitas expectativas não ditas. Lembro dele sentado na poltrona da sala, todas as noites, lendo o jornal, o rosto sempre escondido atrás das páginas amassadas. Eu tinha uns 7 anos e tentava de tudo para chamar a atenção dele, para arrancar um sorriso, um olhar. Mostrava um desenho colorido, contava uma piada que tinha ouvido na escola, tentava montar um quebra-cabeça na mesa de centro. Ele resmungava um, bom, William, ou, sim, filho, sem tirar os olhos das notícias, sem realmente me vereador. Uma vez, ganhei um prêmio na escola por uma redação sobre meu herói. Cheguei em casa eufórico, o certificado amassado na mão. Mostrei o certificado, esperando aquele abraço, aquele olhar de orgulho. Ele apenas pegou, olhou rapidamente para o papel, e disse, com a voz monótona: poderia ter sido melhor. Não é para tanto, William. A sensação de não ser visto, de não ser o suficiente, colou em mim como uma segunda pele. Aquele pedaço de papel, que deveria ser a prova do meu valor, virou a prova da minha invisibilidade. Aprendi ali que o amor dele era condicional, e que eu precisava merecê-lo com algo grandioso, algo melhor. E eu mereci. Conquistei muito. Fui CEO de uma empresa de sucesso, construí um nome no mercado. Tive um escritório com vista panorâmica para a cidade, um carro importado na garagem, uma casa que era o sonho de muitos. Naquela época, eu tinha uns 50 anos, no auge da minha carreira, com a vida que todos diziam ser perfeita. Todos me parabenizavam, diziam que eu era um homem de sucesso, um exemplo a ser seguido. Eu recebia convites para palestrar, para jantares importantes. As pessoas viam em mim um modelo de resiliência e ambição. Eu tinha acabado de fechar o maior negócio da minha vida, um contrato que garantiria a expansão da empresa por anos. Mas eu me lembro de uma noite, sentado na minha mesa, olhando as luzes da cidade. Era tarde, todos já tinham ido embora. Eu deveria estar eufórico, celebrando. E, no entanto, senti um vazio tão profundo, tão gelado, que me assustou. Não havia alegria, não havia paz.
Apenas um oco, um buraco que nenhuma conquista parecia capaz de preencher. Eu tinha tudo, mas não sentia nada. Era como se eu fosse um fantasma em minha própria vida. Esse vazio não se limitava ao trabalho. Ele se infiltrava em tudo. No meu casamento, eu era distante, focado nos meus objetivos, no próximo desafio. Eu achava que estava sendo responsável, que estava provendo, mas não percebia a dor da ausência que causava a minha esposa. Era como se houvesse uma parede invisível entre nós, construída tijolo por tijolo pelas minhas prioridades. Com meus filhos, eu repetia o padrão do meu pai, sem nem perceber. Exigia demais, elogiava de menos. Achava que estava preparando-os para o mundo real, para serem fortes e bem-sucedidos, mas estava, sem querer, reproduzindo a mesma invisibilidade que senti. A mesma sensação de que o amor era uma moeda de troca, e que eles precisavam ser excepcionais para merecê-lo. Eu me via dizendo as mesmas frases, com a mesma frieza. Eu via a dor nos olhos deles, a frustração, a busca por uma aprovação que eu não sabia como dar, porque eu mesmo nunca a tive. E eu não sabia como parar. Era como se uma força invisível me empurrasse para longe de quem eu mais amava, me obrigando a ser um pai que eu não queria ser, mas que era o único modelo que eu conhecia. Tenho amigos da minha idade. Alguns ainda estão correndo, comprando casas maiores, trocando de carro a cada 2 anos, fazendo viagens extravagantes, tentando provar alguma coisa a alguém, talvez a si mesmos. Eles parecem exaustos, com o corpo cansado e a mente agitada, mas não conseguem parar. Estão presos na mesma roda gigante que eu estive por décadas. Outros, como o João, meu vizinho, encontraram uma paz que eu só sonhava. João não tem um império, não tem um título de CEO. Ele tem uma horta nos fundos de casa, passa as tardes com os netos, contando histórias e rindo. Ele fala da vida com um brilho nos olhos que eu nunca vi em mim mesmo, nem nos meus anos de maior sucesso. Ele é a imagem da tranquilidade. João me disse uma vez, enquanto regávamos as plantas: William, a corrida acaba quando você percebe que a linha de chegada sempre esteve dentro de você. Que a aprovação que você busca, na verdade, é a única que importa. Aquilo me marcou. Era a prova viva de que era possível parar de correr e, finalmente, sentir-se suficiente, sem precisar de nada externo para validar sua existência. A verdade é que a suficiência não é um destino. Não é um troféu que você ganha depois de uma vida de trabalho duro, de sacrifícios. Suficiência é a permissão para ser quem você é, agora, neste exato momento, com todas as suas imperfeições, sem precisar provar nada a ninguém. É a clareza de que você já é digno, só por existir. É a liberdade de sentir a raiva, a tristeza, o medo, sem ter que esconder, sem ter que se envergonhar. É a coragem de olhar para o vazio e reconhecê-lo, sem a necessidade desesperada de preenchê-lo com distrações. É a presença. Estar presente com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, e o mais importante, estar presente com você mesmo. Estar presente sem a sombra daquele pai que nunca te viu de verdade, sem a voz dele na sua cabeça dizendo que poderia ter sido melhor. É o silêncio que não precisa ser preenchido por barulho, por conquistas, por aprovação, mas que pode ser apenas paz. Uma paz que vem de dentro, e que nenhuma tempestade externa pode abalar. Por que continuamos correndo? Porque fomos ensinados, desde muito jovens, que a aprovação externa é a única forma de amor, de valor. Aquele medo infantil de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado, de ser invisível, nos persegue por toda a vida adulta. Ele se disfarça de ambição, de responsabilidade, de ter que ser forte, e cada nova conquista, cada novo objetivo, é apenas uma tentativa desesperada de acalmar aquela criança que ainda busca o olhar do pai, que ainda espera ouvir, eu te amo, ou, estou orgulhoso de você. Mas a aprovação que vem de fora é um poço sem fundo. Você pode preenchê-lo infinitamente, e ele nunca estará cheio, porque a fonte está seca. Porque o que falta não é mais reconhecimento, mais dinheiro, mais poder, mais títulos. O que falta é a sua própria permissão para ser digno. A sua própria voz dizendo àquela criança que você é o suficiente, que você é amado, exatamente como você é. A validação que você procura está dentro, esperando ser descoberta, não fora, em uma corrida sem fim. Então, se você sente essa raiva inexplicável, esse vazio que nada preenche, essa culpa que te acompanha, saiba que não está sozinho. Saiba que muitos de nós, homens, carregamos essa mesma dor. E saiba que não é sua culpa. É a dor de uma criança que não foi vista, que não foi amada da forma que precisava. É um fardo que você não escolheu carregar, mas você não é mais aquela criança.
Você pode, agora, olhar para essa dor com compaixão, com a gentileza que você nunca recebeu. Você pode se dar a permissão para sentir, para parar de correr, para finalmente descansar dessa busca incessante. Você pode, pela primeira vez, ser o pai que você nunca teve para si mesmo. Um pai que te vê, que te ama incondicionalmente. E, se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo profundo, se acendeu uma pequena luz de esperança, talvez haja outro homem que precise ouvir isso. Alguém que esteja se sentindo exatamente como você, perdido nesse vazio e nessa raiva. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, mas para ele. Para que ele também possa começar a encontrar a própria paz.